Sogra pobre não entra na minha festa. Tem gente que diz que o tempo cura tudo, que a dor amolece, que a mágoa se dissolve, que o coração aprende a perdoar. Mas essas pessoas nunca foram barradas na porta da festa da própria neta. Nunca ouviram a própria nora gritar, na frente de 30 convidados, que ali não era lugar para gente como elas. Nunca sentiram o peso de ser tratada como lixo por alguém que deveria, no mínimo, ter respeito. Meu nome é Iracema Duarte Monteiro. Tenho 67 anos, e essa história que vou contar mudou a minha vida para sempre. Eu sempre fui uma mulher de poucas palavras. Aprendi desde cedo que quem fala demais acaba se expondo, e quem se expõe demais acaba machucado. Então, fui me acostumando a engolir. Engolir desaforo, engolir humilhação, engolir lágrimas que queriam escorrer, e eu não deixava. Achava que isso era força. Hoje sei que era só medo. Medo de perder as pessoas que eu amava se eu ousasse exigir respeito. Mas naquele dia, na porta daquele buffet chique em Campinas, alguma coisa dentro de mim se quebrou. Ou talvez tenha se consertado. Ainda não sei dizer qual das duas coisas aconteceu. Era uma tarde de sábado, dessas de outubro, em que o sol castiga e o ar fica pesado. Eu tinha acordado cedo, tomado meu café com calma e separado o vestido que usaria na festa de 5 anos da minha neta Aurora. Um vestido azul marinho, simples, que eu tinha comprado numa loja popular do centro de Piracicaba. Não era nada elegante, mas estava limpo, bem passado, e era o melhor que eu tinha. Passei mais de 1 hora arrumando meu cabelo. Esses fios brancos que eu carrego com orgulho, porque cada um deles conta uma história de luta. Passei batom, um rosinha discreto que eu guardava para ocasiões especiais. Olhei no espelho e me achei bonita. Não bonita como as mulheres das revistas, mas bonita do meu jeito. Bonita como uma mulher de 67 anos que trabalhou a vida inteira pode ser bonita. O presente de Aurora estava embrulhado desde a semana anterior. Uma boneca artesanal, feita por Dona Carminha, uma artesã de Piracicaba que eu conhecia há anos. Peça única, pintada à mão, com um vestidinho de renda que a própria Dona Carminha tinha costurado. Custou caro para os meus padrões, mas eu queria dar algo especial para minha neta. Algo que tivesse alma, que tivesse história, que não fosse só mais um brinquedo de plástico importado. Peguei meu carro, um Fiat Uno 2008 que já tinha visto dias melhores, e encarei a estrada até Campinas. 1h30 de viagem, ouvindo rádio AM, pensando na carinha de Aurora quando visse o presente. Pensando se dessa vez Verônica ia deixar eu ficar perto da minha neta por mais de 5 minutos. Pensando se Renato ia pelo menos me dar um abraço de verdade, desses que ele dava quando era menino. Cheguei no Espaço Jardim Imperial às 2h15 da tarde. 15 minutos atrasada, porque peguei um trânsito na entrada da cidade, mas ainda assim dentro do horário aceitável. O estacionamento estava lotado de carros que eu só conhecia de propaganda de televisão. Mercedes, BMW, Audi, Range Rover. Meu Uno destoava tanto que eu quase tive vergonha de estacionar ali. Quase. Desci do carro segurando o presente com cuidado. O buffet era imenso, com jardins bem cuidados, fontes de água, uma fachada que parecia de hotel 5 estrelas. Na entrada, havia um arco de balões rosa e dourado e uma placa que dizia: Aurora, 5 anos, o baile da princesa. Tudo muito bonito, muito caro, muito diferente de qualquer coisa que eu pudesse oferecer. Caminhei até a entrada principal. Meu coração batia forte, não sei se de ansiedade ou de uma intuição ruim que eu não queria admitir. Tinha gente chegando ao mesmo tempo que eu. Mulheres de salto alto e vestido de grife, homens de camisa social e relógio brilhante. Ninguém olhou para mim. Eu era invisível ali. Uma senhora de vestido simples que certamente tinha se enganado de endereço. Foi quando eu vi Verônica. Ela estava na entrada do salão, conversando com um grupo de amigas. Usava um vestido vermelho justo, desses que custam o que eu ganho em 3 meses. O cabelo estava preso num coque elaborado, o rosto perfeitamente maquiado, os brincos faiscando com o sol da tarde. Ela ria de alguma coisa, aquela risada alta e artificial que eu conhecia tão bem. Nossos olhos se encontraram. Vi o exato momento em que o riso morreu na boca dela. Vi o rosto dela se transformar,
a expressão de alegria dando lugar a algo que eu só posso descrever como repulsa. Ela disse alguma coisa para as amigas, que se viraram para me olhar também, e então veio caminhando na minha direção. Cada passo dela parecia uma sentença. Eu fiquei parada onde estava, segurando o presente, tentando manter a compostura. Talvez ela viesse me cumprimentar. Talvez dessa vez fosse diferente. Talvez eu estivesse imaginando coisas, mas não estava. Verônica parou na minha frente, bloqueando minha passagem. Atrás dela, as amigas observavam com curiosidade, como quem assiste a um espetáculo. Mais pessoas começaram a perceber a movimentação. Convidados que chegavam, funcionários do buffet, todos voltando os olhos para nós duas. Verônica cruzou os braços e me olhou de cima a baixo. Demorou nos meus sapatos, um escarpão preto de salto baixo que eu tinha desde o casamento do Renato. Subiu pelos meus joelhos, pela barra do meu vestido, pelo tecido simples que não tinha brilho nenhum. Parou no meu rosto e torceu a boca naquele jeito que eu conhecia, aquele jeito de nojo. E então ela disse alto, claro, sem nenhum constrangimento: sogra pobre não entra na minha festa. Volta para sua cidadezinha que aqui não é seu lugar. O mundo parou. Eu juro que o mundo parou naquele momento. O barulho da festa, as risadas das crianças lá dentro, a música que tocava no salão, tudo ficou mudo. Só existia aquela frase, ecoando na minha cabeça, perfurando meu peito, rasgando o que restava da minha dignidade. Ouvi risadinhas. Não sei de quem, não consegui identificar, mas ouvi. Risinhos abafados, cochichos, comentários em voz baixa. Alguém disse: que situação, num tom que podia ser de pena ou de deboche. Provavelmente de deboche. Olhei para Verônica, procurando algum sinal de arrependimento, alguma hesitação. Não encontrei nada. Só aquele olhar frio, satisfeito, de quem finalmente tinha conseguido fazer o que queria há muito tempo. Ela estava gostando daquilo. Estava gostando de me humilhar na frente de todos. Procurei meu filho com os olhos. Renato tinha que estar ali em algum lugar. Ele tinha que ter visto, tinha que ter ouvido. Ele ia fazer alguma coisa, ia defender a mãe dele, ia colocar Verônica no lugar dela. Mas Renato não apareceu. Não sei se ele estava lá dentro, ocupado demais com os convidados importantes. Não sei se ele viu e escolheu não se envolver. Não sei de nada. Só sei que, no momento em que eu mais precisei do meu filho, ele não estava ao meu lado. Senti o rosto arder, não de vergonha, de algo diferente, algo que eu nunca tinha sentido com tanta clareza. Era raiva, sim, mas era mais do que isso. Era uma lucidez repentina, como se uma cortina tivesse sido rasgada e eu finalmente pudesse ver tudo com nitidez. Vi os anos de humilhação que eu tinha engolido em silêncio. Vi as vezes que Verônica me tratou como uma intrusa e eu fingi que não percebia. Vi meu filho escolhendo o conforto do casamento dele em vez de defender a mãe. Vi a mim mesma, encolhida, apagada, aceitando migalhas de afeto como se fosse tudo que eu merecia. Vi tudo isso num segundo, e nesse mesmo segundo, alguma coisa mudou. Olhei para Verônica nos olhos. Ela esperava que eu chorasse, esperava que eu implorasse, esperava que eu fosse embora de cabeça baixa, arrasada, destruída. Era isso que ela queria, era isso que ela sempre quis, mas eu não dei esse gosto para ela. Sorri, um sorriso pequeno, calmo, sereno. O tipo de sorriso que você dá quando sabe algo que a outra pessoa não sabe. O tipo de sorriso que deixa o adversário desconfortável porque ele não entende o motivo. Verônica franziu a testa, confusa com minha reação. Ela esperava lágrimas, súplicas, humilhação, não um sorriso. Eu não disse nada. Absolutamente nada. Dei meia volta e comecei a caminhar de volta para o estacionamento. Ouvi Verônica dizer alguma coisa atrás de mim, provavelmente uma provocação final, mas não me virei. Não ia dar mais atenção para ela. Passei pelos carros importados, cheguei no meu Uno velho, abri a porta. Coloquei o presente de Aurora no banco do passageiro com cuidado. Depois entrei, liguei o motor e saí daquele estacionamento. Mas não fui para casa. Peguei meu celular e liguei para um número que eu conhecia de cor. Atenderam no segundo toque. Doutora Fernanda? É a Iracema. Preciso de você no escritório agora. E liga para o Dr. Cássio também. É urgente.
40 minutos depois, eu estava sentada na minha sala de reuniões, no 12º andar de um prédio comercial no centro de Piracicaba. Na minha frente, minha advogada e meu gerente geral me olhavam com expressões de preocupação. Contei o que tinha acontecido, cada palavra, cada detalhe, cada risadinha que eu tinha ouvido. Quando terminei, doutora Fernanda balançou a cabeça indignada. Doutor Cássio, mais prático, foi direto ao ponto. Dona Iracema, a festa está acontecendo no Espaço Jardim Imperial, correto? A senhora sabe que esse buffet... Eu sei, interrompi. É meu. Faz parte da rede Celebre que eu comprei há 2 anos. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Dr. Cássio me conhecia há tempo suficiente para saber que eu não tomava decisões precipitadas. Doutora Fernanda, que cuidava dos meus assuntos jurídicos há anos, também sabia que cada palavra minha era pensada. "O que a senhora quer fazer?" ela perguntou. Olhei pela janela, para a cidade de Piracicaba se estendendo lá embaixo. A cidade onde eu nasci pobre, onde trabalhei a vida inteira, onde construí tudo o que tenho hoje. A cidade que Verônica chamava de cidadezinha, com desprezo. "Eu quero voltar lá", respondi. "Quero que preparem a limusine, quero documentação de propriedade, quero tudo pronto. E quero que vocês 2 venham comigo." Doutor Cássio assentiu, já pegando o telefone. Doutora Fernanda me olhou com um meio sorriso. "Dona Iracema, posso perguntar uma coisa?" "Pode. Por que a senhora nunca contou para eles? Seu filho, sua nora... Eles não sabem que a senhora é... rica?" Completei. "Não, nunca contei. No começo, porque não achei necessário. Depois, porque queria ver até onde ia a mesquinharia. E agora?" Fiz uma pausa, escolhendo as palavras. "Agora eu vou mostrar para eles que subestimaram a pessoa errada." Meia hora depois, eu estava dentro da limusine preta da empresa, cruzando a estrada de volta para Campinas. Tinha trocado de roupa no escritório, colocado um tailleur verde-oliva elegante, o colar de pérolas que foi da minha mãe. Meu cabelo branco estava arrumado, minha postura era reta, minha expressão era calma, mas por dentro, meu coração batia forte. Não de medo, de algo que eu só posso chamar de justiça. Depois de anos engolindo desrespeito, depois de décadas sendo tratada como menos, finalmente tinha chegado a hora de mostrar quem eu realmente era. A limusine cortou a tarde de outubro, deixando para trás Piracicaba, deixando para trás a mulher que eu tinha sido até aquele dia. Na minha frente, Campinas esperava. O Espaço Jardim Imperial esperava. Verônica esperava. E nenhum deles estava preparado para o que viria a seguir. Olhei pela janela escura da limusine e vi meu reflexo no vidro. Uma mulher de 67 anos, cabelos brancos, olhos cansados de tanta vida vivida. Mas tinha algo diferente naqueles olhos agora. Um brilho que não existia algumas horas antes. O brilho de quem finalmente decidiu parar de aceitar o inaceitável. Verônica tinha razão sobre uma coisa. Eu fui sogra pobre. Fui pobre a vida inteira. Lavei chão, fritei salgados, costurei roupa até meus dedos sangrarem. Passei fome para meu filho não passar. Trabalhei de sol a sol para ele ter estudo, ter futuro, ter dignidade. Mas ela cometeu um erro grave. Achou que pobre era tudo o que eu sempre seria. Achou que minha história tinha parado nas mãos rachadas e no vestido de brechó. Não sabia que, enquanto ela me desprezava, eu estava construindo um império silencioso. Não sabia que a cidadezinha que ela desprezava era o berço de tudo que eu tinha conquistado. E, principalmente, não sabia que o buffet onde ela estava fazendo a festa da filha dela pertencia a mim. A limusine acelerou na rodovia e eu senti que estava acelerando também. Acelerando em direção a um momento que mudaria tudo. Acelerando em direção à verdade que eu tinha escondido por tanto tempo. Minha nora queria me humilhar, queria me fazer chorar, me fazer implorar, me fazer desaparecer. Mas o que ela não sabia é que, às vezes, as pessoas que a gente tenta destruir são exatamente as pessoas que têm o poder de nos destruir de volta. E eu estava voltando, não para me vingar, não para gritar ou fazer escândalo. Estava voltando para mostrar, com toda a calma do mundo, que dignidade não se compra com dinheiro. Mas, às vezes, dinheiro ajuda a colocar certas pessoas no lugar delas. A tarde de outubro continuava quente.
o sol começando a descer no horizonte. Em menos de 1 hora, eu estaria de volta ao espaço Jardim Imperial, de volta ao lugar onde tinha sido humilhada. Só que dessa vez, não como a sogra pobre que todos desprezavam. Dessa vez, como a dona da casa, as mãos que construíram um filho e carregaram o desprezo. Para vocês entenderem o que aconteceu naquele buffet, preciso voltar no tempo. Preciso contar de onde eu vim, o que eu passei e como cheguei até aquele momento em que minha própria nora me barrou na porta da festa da minha neta. Eu nasci pobre. Não pobre de apertar o cinto no fim do mês. Pobre de verdade. De contar os grãos de arroz na panela, de dividir um ovo entre 3 irmãos, de usar o mesmo vestido até ele virar pano de chão. Meu pai era cortador de cana numa usina perto de Piracicaba. Minha mãe lavava roupa para fora, esfregando nos tanques das casas de família da cidade. Éramos 5 filhos, e eu era a do meio, a que ninguém notava, a que aprendeu desde cedo a não pedir nada porque não tinha nada para dar. Quando eu tinha 9 anos, meu pai foi embora. Não sei se foi para outra cidade, para outra mulher, ou simplesmente para longe de uma vida que ele não aguentava mais carregar. Só sei que um dia ele estava lá, e no outro não estava mais. Minha mãe nunca falou sobre isso. Guardou a dor dela num lugar tão fundo que nenhum de nós conseguia alcançar. A partir dali, a vida ficou ainda mais dura. Minha mãe trabalhava de sol a sol e mesmo assim não dava. Comecei a ajudar nas casas de família aos 11 anos, lavando louça, varrendo quintal, fazendo o que mandassem. Aos 12, já sabia passar roupa melhor que muita adulta. Aos 14, larguei a escola para trabalhar em período integral. Não tinha escolha. Ou eu trabalhava, ou a gente passava fome. Fui crescendo assim, no meio de baldes e vassouras, de panelas e tanques de roupa. Minhas mãos, que hoje são enrugadas e manchadas pelo tempo, já foram jovens um dia, mas nunca foram macias. Sempre tiveram calos, sempre tiveram rachaduras, sempre carregaram o peso de uma vida que não dava trégua. Aos 16 anos, consegui um emprego fixo como auxiliar de cozinha num restaurante de beira de estrada. Era um lugar simples, desses que caminhoneiros paravam para almoçar, mas para mim era um avanço enorme. Salário fixo, carteira assinada, comida garantida. Eu me sentia quase rica. Foi ali que conheci Geraldo. Ele era caminhoneiro, um homem de mãos grandes e sorriso fácil que parava toda semana para almoçar. No começo, era só um cliente como qualquer outro, mas aos poucos foi ficando mais tempo, puxando conversa, me fazendo rir com histórias das estradas que ele percorria. Geraldo não era bonito no sentido tradicional, mas tinha uma luz nos olhos que me aquecia por dentro. Nos casamos quando eu tinha 19 anos. Uma cerimônia simples no cartório, sem festa, sem vestido branco, sem nada do que as meninas sonham. Mas eu estava feliz. Tinha alguém que me olhava com carinho, que me tratava como gente, que me fazia acreditar que a vida podia ser mais do que sobreviver. Alugamos uma casinha de 2 cômodos na periferia de Piracicaba. Era pequena, tinha goteira no telhado e o piso era de cimento queimado, mas era nossa. Pela primeira vez na vida, eu tinha um lugar que podia chamar de lar. Aos 22 anos, descobri que estava grávida. Renato nasceu numa madrugada de junho, num hospital público lotado, depois de 18 horas de trabalho de parto. Quando colocaram aquele bebê nos meus braços, eu chorei tanto que a enfermeira achou que tinha algo errado. Mas não tinha. Era só uma mãe conhecendo o amor mais intenso que existe. O amor que faz você esquecer de si mesma, que faz você ser capaz de qualquer coisa, qualquer sacrifício, qualquer dor. Olhei para aquele rostinho enrugado, para aquelas mãozinhas fechadas, e fiz uma promessa silenciosa. Meu filho não ia passar o que eu passei. Meu filho ia ter estudo, ia ter oportunidades, ia ter uma vida digna, nem que eu tivesse que me partir em 1000 pedaços para conseguir isso. E foi exatamente o que aconteceu. Os anos que se seguiram foram de sacrifício constante. Geraldo viajava semanas inteiras nas estradas, e eu ficava sozinha com Renato, me desdobrando entre cuidar dele e trabalhar. Voltei a fazer faxinas quando ele tinha 3 meses, levando ele comigo numa cesta enquanto limpava as casas das patroas. Algumas reclamavam do barulho quando ele chorava. Eu engolia o choro junto com ele e continuava esfregando.
Quando Renato entrou na escola, comecei a vender salgados na porta. Acordava às 4 da manhã para fritar coxinhas e empadas. Deixava ele na escola às 7, passava o dia vendendo, buscava ele às 5 e ainda fazia faxina à noite quando aparecia. Dormia 4, 5 horas por dia. Mas meu filho nunca faltou escola, nunca usou uniforme rasgado, nunca passou vergonha na frente dos coleguinhas. Tinha dias que eu jantava só o arroz que sobrava no fundo da panela, depois de fazer o prato dele. Ele nunca soube. Eu dizia que já tinha comido, que estava sem fome, que tinha beliscado enquanto cozinhava. Mentia com um sorriso no rosto, porque ver meu filho de barriga cheia era o suficiente para me alimentar. Quando Renato tinha 19 anos, aconteceu o que eu mais temia. Geraldo estava voltando de uma viagem para o Mato Grosso quando sentiu uma dor forte no peito. Conseguiu encostar o caminhão no acostamento antes de perder os sentidos. Quando a ambulância chegou, já não tinha mais o que fazer. Infarto fulminante, disseram os médicos. Ele se foi sem se despedir, sem me dar um último beijo, sem ver o filho que a gente tinha criado junto se formar. Fiquei viúva aos 41 anos, com um filho na faculdade e quase nada no bolso. Geraldo deixou a casinha que a gente tinha conseguido comprar à prestação e uma dívida do financiamento do caminhão. Vendi o caminhão, quitei a dívida e fiquei com o básico para sobreviver. Mas Renato estava no 2º ano de engenharia, e eu não ia deixar ele parar. Não depois de tudo que a gente tinha passado. Trabalhei ainda mais. Além das faxinas e dos salgados, comecei a fazer marmitas para os vizinhos. 10, 20, 30 marmitas por dia. Minha cozinha virou uma pequena fábrica, e eu virei uma máquina que não podia parar. Renato ajudava quando podia, mas eu fazia questão de que ele focasse nos estudos. O sacrifício era meu. O futuro era dele. Meu filho se formou em engenharia aos 24 anos. Eu estava na plateia, lá no fundo do auditório, com meu vestido de brechó e os olhos cheios de lágrimas. Quando ele subiu no palco para pegar o diploma, eu chorei tanto que a mulher do lado me ofereceu lenço. Todo o cansaço, toda a fome, todas as noites sem dormir, tudo tinha valido a pena naquele momento. Renato conseguiu um bom emprego numa construtora de Campinas. Alugou um apartamento, comprou um carro, começou a construir a vida dele. Eu fiquei orgulhosa, mas também fiquei com medo. Medo de perdê-lo, de ficar sozinha, de não ser mais necessária. Mas engoli esse medo como engoli tantas outras coisas e torci pela felicidade dele. Foi em Campinas que ele conheceu Verônica. A primeira vez que ele me contou sobre ela, percebi algo diferente na voz dele. Um brilho, uma empolgação que eu não via desde a infância. Ele disse que ela era gerente de marketing, que era linda, que era inteligente, que vinha de uma família importante. Fiquei feliz por ele. Genuinamente feliz. Mas quando Verônica veio conhecer minha casa, as coisas começaram a mudar. Ela chegou num carro importado, usando um vestido que custava mais do que tudo que eu tinha no guarda-roupa. Olhou para minha sala com o sofá desbotado, para minha cozinha com os armários de fórmica, para meu quintal de terra batida. E eu vi. Vi o canto da boca dela se torcer. Vi o nariz franzir quase imperceptivelmente. Vi o olhar de alguém que acabou de pisar em algo desagradável. Na hora do jantar, fiz meu melhor feijão tropeiro. Aquele que todo mundo elogiava, que os vizinhos pediam a receita, que Renato amava desde criança. Verônica olhou para o prato, mexeu com o garfo e disse que estava de dieta. Comeu uma folha de alface e bebeu água. Só isso. Quando Renato foi ao banheiro, ela se virou para mim e disse, com aquele sorriso que eu aprenderia a reconhecer: "A senhora é muito corajosa de cozinhar com essa estrutura tão limitada." Eu não respondi. Só sorri e comecei a recolher os pratos. Mas por dentro, algo se partiu. Um pedacinho pequeno, quase imperceptível, mas que doeu como se fosse enorme. O noivado foi 6 meses depois. A festa foi na casa dos pais de Verônica, em Ribeirão Preto. Uma mansão com piscina, jardim de revista, garagem com carros que eu só conhecia de propaganda. Fui de ônibus porque não tinha carro. Cheguei com meu vestido novo, comprado com 3 meses de economia, achando que estava apresentável. Dona Marisa, a mãe de Verônica, me recebeu na porta. Olhou para mim de cima a baixo e disse: "Você deve ser do serviço. Pode deixar as coisas no quartinho dos fundos." Ela achou que eu era uma funcionária. Quando Renato apareceu e explicou que eu era a mãe dele,
Dona Marisa deu uma risadinha fina e disse: "Ah, desculpe, é que a senhora veio tão simples." E me deixou ali, parada no hall, enquanto ia receber outros convidados. Durante toda a festa, fui tratada como uma intrusa. Ninguém sentava perto de mim, ninguém puxava conversa, ninguém me incluía nos grupos. Na hora do brinde, Verônica agradeceu às famílias, mas olhou apenas para os pais dela. Eu era invisível. E Renato? Renato estava ocupado demais sendo feliz para perceber que a mãe dele estava sozinha num canto, segurando uma taça de champanhe que não tinha coragem de beber. O casamento foi 1 ano depois, e a história se repetiu. Contribuí com R$ 5.000, que juntei vendendo salgados por meses. Soube depois que Verônica comentou com as amigas: 5.000 não paga nem as flores, mas é o que a coitada pode dar. Na cerimônia, fui colocada numa mesa perto da cozinha. Nas fotos do álbum, apareço em apenas 3, sempre no canto, sempre cortada pela metade. O fotógrafo nem sabia quem eu era. Depois do casamento, as visitas foram ficando raras. Quando eu ia a Campinas, Verônica suspirava, olhava o relógio, fazia comentários sobre como eu não precisava me dar ao trabalho de ir até lá. Quando eu convidava eles para virem a Piracicaba, ela dizia que tinha alergia à poeira. Minha casa, que eu limpava com tanto cuidado, era suja demais para ela. E então, Aurora nasceu. Minha neta, minha única neta. A continuação do meu sangue, da minha história, de tudo que eu tinha construído. Fui ao hospital no dia seguinte ao parto, levando uma roupinha de bebê que comprei com tanto carinho. Verônica estava no quarto, cercada pela mãe e pelas irmãs. Quando entrei, o silêncio foi constrangedor. Ela olhou para meu presente e disse: "Obrigada, mas a Aurora só usa algodão orgânico." Pedi para segurar minha neta. Verônica disse que era melhor não, porque eu podia não ter prática com recém-nascidos. Eu, que criei meu filho sozinha, não tinha prática. Fiquei sentada no canto do quarto, olhando a Aurora no berço, sem poder tocá-la. Nos 5 anos que se seguiram, cada encontro com minha neta foi uma batalha. Se eu levava brinquedo, era plástico tóxico. Se eu fazia comida, era gordurosa demais. Se eu queria contar histórias, a Aurora precisava descansar. Uma vez, a Aurora me pediu para ensinar ela a fazer bolo. Tinha visto uma foto minha na cozinha e ficou curiosa. Verônica ouviu e disse: "Vovó Iracema não sabe fazer bolo de verdade, querida. Ela faz comida de gente simples." Minha neta me olhou confusa, e eu vi nascer naqueles olhos a primeira semente de vergonha. Vergonha de mim, a avó que não era boa o suficiente. E Renato? Em todas essas situações, em todas essas humilhações, meu filho ficava em silêncio. Quando eu tentava conversar com ele, quando eu tentava explicar como me sentia, ele dizia: "Mãe, você está exagerando. A Verônica é assim mesmo, não faz por mal." Não faz por mal. 5 anos de desprezo, de exclusão, de ser tratada como uma intrusa na vida do meu próprio filho. E ele achava que não era por mal. Foi assim que eu me tornei a sogra invisível. A mãe que aparecia nos cantos das festas, que sorria para fotos que ninguém olhava, que ia embora com o coração em pedaços sem que ninguém percebesse. Mas o que nenhum deles sabia é que, enquanto me tratavam como alguém sem valor, eu estava silenciosamente construindo algo que mudaria tudo. E essa parte da história eu conto no próximo capítulo. O império que ninguém viu nascer. Enquanto a limusine cortava a rodovia de volta para Campinas, minha mente viajava para outro tempo, para o momento em que tudo começou a mudar, quando eu decidi que não seria pobre para sempre, que não seria invisível para sempre, que não seria a coitada que todo mundo olhava com pena ou desprezo. Tudo começou há 6 anos, pouco antes de Aurora nascer, quando eu já tinha entendido que nunca seria bem-vinda na vida do meu filho. Naquela época, eu ainda vendia marmitas para os vizinhos. 30, 40 por dia, saindo da minha cozinha pequena, entregues de bicicleta pelas ruas de Piracicaba. Era um trabalho honesto, mas exaustivo. Eu acordava às 4 da manhã, cozinhava até meio-dia, entregava até às 3, limpava tudo e começava a preparar os ingredientes do dia seguinte. Aos 61 anos, meu corpo já reclamava, mas eu não podia parar. Foi numa dessas manhãs que Dona Terezinha apareceu na minha porta.
Ela era uma das minhas clientes mais antigas, uma senhora de 74 anos que tinha uma lanchonete pequena no centro da cidade. Há meses ela vinha reclamando de dores nas pernas, de cansaço, de não aguentar mais ficar de pé o dia inteiro. Eu ouvia com paciência, concordava com a cabeça e continuava fritando meus salgados. Mas naquele dia, ela veio com uma proposta diferente. Dona Terezinha sentou na minha cozinha, aceitou o café que ofereci e disse sem rodeios que queria vender a lanchonete. Estava cansada, queria descansar e não tinha ninguém para deixar o negócio. Os filhos moravam longe e não tinham interesse. Ela me olhou com aqueles olhos cansados e perguntou se eu conhecia alguém que pudesse se interessar. Fiquei em silêncio por um momento. A lanchonete dela era simples, num ponto comercial pequeno perto da rodoviária, mas tinha clientela fiel. Caminhoneiros, trabalhadores da região, gente que buscava comida boa e barata. Era exatamente o tipo de cliente que eu conhecia bem. Perguntei quanto ela queria pelo ponto. Quando ela disse o valor, meu coração acelerou. Era muito dinheiro para mim, mais do que eu tinha juntado em anos de economia. Mas não era impossível. Se eu vendesse algumas coisas, se pegasse um empréstimo pequeno no banco, talvez conseguisse. Pedi uma semana para pensar. Dona Terezinha concordou. Passei os 7 dias seguintes fazendo contas. Anotei tudo num caderno de capa dura que uso até hoje. Quanto eu ganhava com as marmitas, quanto gastava com ingredientes, quanto sobraria se eu mantivesse o ritmo, quanto precisaria para pagar o empréstimo. Os números dançavam na minha cabeça de madrugada, quando o sono não vinha. No 5º dia, tomei a decisão. Vendi o único bem de valor que me restava de Geraldo, a aliança de casamento dele, que eu guardava numa caixinha de veludo desde que ele partiu. Chorei a noite inteira segurando aquele anel, pedindo perdão para ele por me desfazer da lembrança. Mas no fundo, eu sabia que Geraldo ia entender. Ele sempre quis que eu tivesse uma vida melhor. Ele sempre acreditou em mim, mesmo quando eu não acreditava. Com o dinheiro da aliança e um empréstimo pequeno no banco, fechei negócio com Dona Terezinha. No dia em que assinei os papéis, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a caneta. Estava apostando tudo que tinha num sonho que podia dar errado. Se a lanchonete não funcionasse, eu perderia tudo. Ficaria sem as marmitas, sem o negócio, sem nada. Mas algo dentro de mim dizia que ia dar certo. A mesma intuição que me fez sobreviver todos aqueles anos de dificuldade, que me fez criar meu filho sozinha, que me fez aguentar as humilhações de Verônica sem desmoronar. Essa força silenciosa que eu nem sabia que tinha. Os primeiros meses foram os mais difíceis da minha vida. Eu trabalhava de 6 da manhã até 10 da noite, todos os dias, sem folga. Cozinhava, atendia, limpava, fazia compras, cuidava do caixa. Contratei uma ajudante, Rosângela, uma moça jovem que precisava de emprego, e ensinei tudo o que eu sabia. Mas a maior parte do trabalho ainda era minha. Teve semana que eu dormi no fundo da lanchonete, num colchonete improvisado, porque não tinha energia para voltar para casa. Teve dia que almocei um pão com manteiga porque não sobrava tempo para mais nada. Teve noite que chorei de cansaço, sozinha, perguntando para Deus se eu tinha feito a escolha certa. Mas aos poucos, as coisas começaram a melhorar. O boca a boca se espalhou. Os clientes antigos de Dona Terezinha continuaram vindo e novos começaram a aparecer. A comida era boa, o preço era justo, o atendimento era carinhoso. Eu tratava cada cliente como se fosse da minha família, porque, em certo sentido, eles eram. Eram as pessoas que estavam me dando uma chance de recomeçar. Num ano, a lanchonete já dava lucro. Não muito, mas o suficiente para pagar as contas, o empréstimo e ainda sobrar um pouco. Guardei esse pouco como se fosse ouro. Cada centavo que sobrava ia para uma conta separada, uma conta que ninguém conhecia, que nem Renato sabia que existia. Foi quando tive a ideia de expandir. Havia um ponto comercial vago a 3 quadras da minha lanchonete. Uma loja pequena que tinha sido uma banca de jornal e estava fechada há meses. O aluguel era baixo, a localização era boa, e eu já tinha aprendido tudo o que precisava saber sobre o negócio. Abri a segunda lanchonete aos 63 anos. Dessa vez, não precisei de empréstimo. Usei o dinheiro que tinha guardado, contratei mais 2 funcionárias e repliquei o modelo que já funcionava. Mesma comida, mesmo preço,
mesmo carinho no atendimento. Em 6 meses, a segunda unidade já se pagava. A terceira veio 1 ano depois. Depois a quarta. Depois a quinta. Aos 65 anos, eu era dona de uma rede de 5 lanchonetes em Piracicaba. Não eram estabelecimentos luxuosos, não tinham decoração sofisticada, nem cardápio elaborado. Eram lugares simples, honestos, que serviam comida de verdade para gente de verdade. Exatamente o tipo de lugar que eu frequentaria se fosse cliente. Foi quando recebi uma ligação que mudou tudo. Do outro lado da linha estava um homem chamado Ricardo Medeiros, um empresário de Campinas que tinha ouvido falar das minhas lanchonetes. Ele trabalhava com investimentos em pequenos negócios e estava interessado em conhecer minha operação. No começo, desconfiei. Achei que era algum golpe, alguém querendo tirar vantagem de uma senhora que não entendia de negócios. Mas aceitei me encontrar com ele, num café no centro de Piracicaba, só para ouvir o que ele tinha a dizer. Ricardo era diferente do que eu esperava. Tinha uns 50 anos, jeito simples, e falava de números com a mesma paixão que eu falava de temperos. Ele explicou que via potencial no meu modelo, que lanchonetes assim estavam em falta no mercado e que queria propor uma parceria. A proposta era simples. Ele investiria dinheiro para expandir a rede e eu continuaria no comando de tudo. Ele não queria mudar minha comida, meu jeito de atender, nada. Queria apenas me dar os recursos para crescer mais rápido. Pedi 1 mês para pensar. Consultei um advogado, li todos os documentos, fiz todas as perguntas que me vieram à cabeça. Quando finalmente aceitei, estabeleci uma condição que Ricardo estranhou, mas aceitou. Meu nome não apareceria publicamente em lugar nenhum. Eu continuaria sendo apenas Dona Iracema, a senhora que fazia salgados. Ninguém precisava saber que eu era a dona de tudo. Ele perguntou por quê. Eu disse que tinha meus motivos. A verdade é que eu queria provar uma coisa para mim mesma. Queria ver se as pessoas que me tratavam mal iriam me tratar diferente se soubessem que eu tinha dinheiro. Queria saber se o desprezo de Verônica era por eu ser pobre ou por eu ser eu. E no fundo, talvez quisesse guardar essa carta na manga para o dia em que precisasse usar. Com o investimento de Ricardo, a rede cresceu rápido. 10 lanchonetes em Piracicaba e região. Depois 20. Depois começamos a olhar para outros mercados, outras cidades. A cada nova unidade, eu sentia um orgulho silencioso que não compartilhava com ninguém. Renato nunca soube de nada. Nas poucas vezes que nos falávamos, eu continuava sendo a mãe pobre que morava na mesma casa simples de sempre. Ele nunca perguntou como eu estava, nunca se interessou pela minha vida, nunca quis saber se eu precisava de alguma coisa. E eu nunca ofereci informação que ele não pediu. Foi há 2 anos que surgiu a oportunidade que mudaria tudo. A rede Celebre Eventos, uma das maiores empresas de buffets e casas de festas do interior de São Paulo, estava passando por dificuldades financeiras. O dono original tinha se metido em investimentos ruins e precisava vender para pagar as dívidas. Era uma empresa grande, com 7 casas de eventos em várias cidades, incluindo o Espaço Jardim Imperial em Campinas. Quando Ricardo me trouxe a proposta de compra, meu coração disparou. O Espaço Jardim Imperial era o buffet mais tradicional e caro de Campinas. O lugar onde a elite da cidade fazia suas festas, seus casamentos, suas comemorações. O lugar onde gente como Verônica se sentia em casa. O valor era alto, muito alto. Mas a rede de lanchonetes estava lucrando bem. Eu tinha economias guardadas. E Ricardo estava disposto a entrar como sócio. Fizemos os cálculos, negociamos as condições e fechamos a compra. Aos 65 anos, eu me tornei dona de uma rede de casas de eventos que incluía o buffet mais caro de Campinas. Mantive a mesma condição de antes. Meu nome não apareceria em lugar nenhum. Nos documentos, nos contratos, em tudo, constava apenas o nome da holding que criamos. Monteiro Participações. Um nome comum que não chamava atenção, que ninguém associaria a uma senhora de cabelos brancos que vendia marmitas em Piracicaba. Visitei o Espaço Jardim Imperial uma única vez depois da compra, para conhecer as instalações. Andei pelos jardins imensos, pelos salões decorados, pelas cozinhas equipadas com máquinas que eu nem sabia o nome. Era um mundo completamente diferente do meu. Um mundo que eu nunca imaginei que pudesse fazer parte.
E durante todo esse tempo, Verônica continuou me tratando como lixo. Continuou fazendo comentários sobre minha casa simples, minhas roupas baratas, minha vida sem graça. Continuou impedindo que eu tivesse uma relação de verdade com Aurora. Continuou olhando para mim com aquele desprezo que eu conhecia tão bem. Às vezes eu pensava em contar, em ligar para Renato e dizer que sua mãe desprezada era dona de um império que ele nem imaginava, mas sempre desistia. Não queria que me tratassem bem por causa de dinheiro, queria ser respeitada pelo que eu era, não pelo que eu tinha. E agora, sentada nessa limusine, voltando para o lugar onde tinha sido humilhada 2 horas antes, eu finalmente entendi que algumas pessoas nunca vão nos respeitar pelo que somos. Algumas pessoas só entendem a linguagem do poder, do status, do dinheiro. Verônica era uma dessas pessoas. Ela me desprezou porque achou que eu era fraca, porque achou que eu era insignificante, porque achou que podia me humilhar sem consequências, que eu não tinha como reagir, que eu ia engolir mais essa como engoli tantas outras. Mas ela estava errada. A limusine diminuiu a velocidade. Pela janela, vi as luzes de Campinas se aproximando. O sol estava começando a descer, pintando o céu de laranja e rosa. Era fim de tarde, a festa de Aurora ainda estava acontecendo, e Verônica ainda não sabia o que estava por vir. Dr. Cássio, sentado no banco da frente, virou para trás e disse que estávamos a 10 minutos do Espaço Jardim Imperial. Perguntou se eu queria revisar alguma coisa, se precisava de algo. Eu disse que não. Estava pronta. Doutora Fernanda, ao meu lado, me olhou com um misto de admiração e preocupação. Ela conhecia minha história, sabia de tudo que eu tinha passado. Perguntou baixinho se eu tinha certeza do que estava fazendo. Olhei para ela e respondi com calma. Eu passei 6 anos construindo algo em silêncio. 6 anos sendo desprezada por pessoas que não sabiam nada sobre mim. 6 anos esperando um momento que talvez nunca chegasse. E agora que chegou, não vou deixar passar. A limusine fez a curva final e entrou na avenida onde ficava o buffet. Já dava para ver os jardins iluminados, os carros estacionados, o movimento de pessoas circulando. A festa ainda estava no auge. Meu coração batia forte, mas minhas mãos estavam firmes. Eu sabia exatamente o que ia fazer. Não ia gritar, não ia fazer escândalo, não ia me rebaixar ao nível de Verônica. Ia simplesmente mostrar a verdade. E deixar que a verdade fizesse o trabalho por mim. A limusine parou na entrada principal do Espaço Jardim Imperial. O motorista desceu e abriu minha porta. Respirei fundo, ajeitei meu tailleur, toquei o colar de pérolas da minha mãe e coloquei os pés para fora do carro. Era hora de mostrar para todos quem era a verdadeira dona daquela festa. O rosto que perdeu a cor. Coloquei os pés no chão e senti o peso daquele momento em cada fibra do meu corpo. A tarde já estava virando noite. As luzes do jardim começavam a se acender e o burburinho da festa chegava até mim como um zumbido distante. Ajeitei meu tailleur verde-oliva, passei a mão pelo colar de pérolas da minha mãe e respirei fundo. Doutor Cássio e doutora. Fernanda desceram logo atrás de mim, posicionando-se ao meu lado como uma escolta silenciosa. O motorista fechou a porta da limusine e o barulho chamou a atenção das primeiras pessoas. Vi cabeças se virando, olhares curiosos tentando identificar quem tinha chegado num carro daqueles. Alguns convidados que fumavam perto da entrada pararam no meio do gesto, cigarro suspenso no ar, tentando entender o que estava acontecendo. Comecei a caminhar em direção à entrada do salão. Meus passos eram firmes, minha postura era reta. Meu rosto não demonstrava nada além de uma calma absoluta. Por dentro, meu coração batia como tambor de guerra. Mas ninguém ia perceber isso. O gerente do buffet, seu Antônio, foi o primeiro a me reconhecer. Ele estava na recepção conferindo algo com uma funcionária quando me viu atravessando o jardim. Seus olhos se arregalaram, e ele veio praticamente correndo em minha direção. Seu Antônio trabalhava no Espaço Jardim Imperial há 15 anos e tinha ficado quando comprei a rede. Ele sabia exatamente quem eu era. A voz dele saiu alta, clara, carregada de surpresa e respeito. Dona Iracema, que honra recebê-la. Não sabia que a senhora viria pessoalmente hoje. O silêncio que se seguiu foi quase palpável.
As pessoas ao redor pararam de conversar. Os olhares se voltaram para mim, e eu pude ver a confusão estampada em cada rosto. Quem era essa senhora de cabelos brancos que o gerente tratava com tanta reverência? Por que ele parecia tão nervoso, tão ansioso em agradar? Cumprimentei seu Antônio com um aceno educado e continuei caminhando. Ele me acompanhou, perguntando se eu precisava de alguma coisa, se estava tudo do meu agrado, se havia algo que pudesse melhorar. Respondi que estava tudo bem, que eu só precisava resolver um assunto. Foi quando vi Verônica. Ela estava perto do bar, conversando com um grupo de amigas, segurando uma taça de champanhe como se fosse um troféu. Usava o mesmo vestido vermelho de antes, o mesmo coque elaborado, os mesmos brincos brilhantes. Ria de alguma coisa, provavelmente de mim, provavelmente da cena patética que ela tinha protagonizado na entrada algumas horas antes. Nossos olhos se encontraram. Vi o exato momento em que o sorriso morreu no rosto dela. Vi a taça de champanhe tremer na mão dela. Vi a cor começar a sumir das bochechas maquiadas, dando lugar a uma palidez que nem a base cara conseguia esconder. Ela não entendeu. Ainda não. Mas sentiu que algo estava muito, muito errado. Continuei caminhando em direção a ela. As pessoas abriam caminho, algumas por educação, outras por curiosidade, outras simplesmente porque sentiam a tensão no ar. Seu Antônio continuava ao meu lado e aquilo claramente perturbava Verônica. Por que o gerente do buffet estava tratando a sogra pobre como se fosse alguém importante? Parei a poucos metros dela. O grupo de amigas se calou, percebendo que algo estava acontecendo. Uma delas, uma mulher loira de vestido dourado, olhou de mim para Verônica e de volta para mim, tentando entender a dinâmica. Verônica tentou recuperar a compostura, empertigou os ombros, ergueu o queixo e forçou um sorriso que saiu mais como uma careta. Ela disse com aquela voz de falsa superioridade que eu conhecia tão bem. Ah, voltou? Pensei que tinha entendido o recado. Ou precisa que eu repita na frente de todo mundo? Algumas amigas riram, um riso nervoso, incerto. Elas não sabiam o que estava acontecendo, mas queriam agradar a anfitriã. Eu não respondi. Apenas olhei para ela, em silêncio, com o mesmo sorriso calmo que tinha dado mais cedo. O sorriso de quem sabe algo que a outra pessoa não sabe. Foi quando Dona Marisa apareceu. A mãe de Verônica atravessou o salão com passos apressados, atraída pela movimentação. Ela ainda era a mesma mulher arrogante que tinha me confundido com uma funcionária no noivado do meu filho. Os mesmos olhos frios, o mesmo nariz empinado, a mesma expressão de quem cheirou algo podre. Dona Marisa parou ao lado da filha e me olhou de cima a baixo. O desprezo no rosto dela era quase cômico. Ela disse, num tom que misturava irritação e deboche: "Minha filha já disse que a senhora não é bem-vinda aqui. Por favor, não nos obrigue a chamar a segurança. Seria constrangedor para todo mundo." Ouvi murmúrios ao redor. As pessoas começavam a se aglomerar, sentindo que algo grande estava prestes a acontecer. Celulares foram erguidos discretamente. Ninguém queria perder o espetáculo. Foi quando decidi falar. Virei-me para seu Antônio, que estava visivelmente desconfortável com a situação, e disse em voz alta e clara: "Seu Antônio, por favor, prepare a conta final do evento. Todos os custos, incluindo os extras que foram solicitados durante a festa. Quero o valor fechado em 15 minutos. O gerente assentiu imediatamente. "Sim, dona Iracema, com licença." E saiu em direção à recepção. Verônica franziu a testa. Dona Marisa trocou um olhar confuso com a filha. As amigas cochichavam entre si, perdidas. Foi uma delas, a loira de vestido dourado, que perguntou o que todas queriam saber. "Desculpa, mas por que ele obedeceu você?" Olhei para ela, depois para Verônica, depois para Dona Marisa. E então disse com toda a calma do mundo: "Porque eu sou a dona deste buffet. Na verdade, de toda a rede celebre. Há 2 anos." O silêncio que se seguiu foi o mais absoluto que eu já presenciei. Ninguém se mexeu, ninguém respirou. Era como se o tempo tivesse congelado e todos estivessem processando a informação que eu tinha acabado de soltar. Verônica foi a primeira a reagir. Ela balançou a cabeça, uma risada nervosa escapando da garganta. "Isso é mentira. É impossível. Você é..." Ela parou, procurando a palavra certa. "Você é pobre. Você sempre foi pobre.
Você não tem nem carro direito. Doutora Fernanda, que estava ao meu lado em silêncio até então, abriu a pasta que carregava e tirou alguns documentos. Estendeu para Verônica, que pegou com mãos trêmulas. Contrato de aquisição da rede Celebre Eventos pela Holding Monteiro Participações, doutora Fernanda explicou num tom profissional. Assinado há 2 anos. A proprietária majoritária e presidente do conselho é Dona Iracema Duarte Monteiro. Os documentos são públicos, podem ser verificados em qualquer cartório. Verônica olhava para os papéis como se fossem escritos em outra língua. As mãos dela tremiam tanto que as folhas chacoalhavam. Dona Marisa arrancou os documentos da mão da filha e começou a ler, os olhos correndo pelas linhas com desespero. Foi quando ouvi uma voz atrás de mim. Uma voz que eu conhecia desde que era um choro de bebê. Mãe? Me virei e vi Renato parado a alguns metros, o rosto branco como papel, os olhos arregalados de incompreensão. Ele tinha acabado de sair do salão interno, provavelmente alertado pela movimentação, e agora olhava para mim como se estivesse vendo um fantasma. Mãe, o que está acontecendo? Olhei para meu filho. Para o menino que eu criei sozinha, que eu alimentei passando fome, que eu carreguei no colo enquanto esfregava o chão das casas de família. O homem que tinha ficado em silêncio enquanto a esposa me humilhava por anos. O homem que não apareceu quando eu mais precisei dele. Respondi, sem alterar o tom de voz. Está acontecendo a verdade, Renato. A verdade que eu escondi por 6 anos porque queria ver se vocês iam me tratar com respeito sem saber que eu tinha dinheiro. Agora eu já tenho minha resposta. Renato abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Ele olhou para Verônica, que ainda segurava os documentos com mãos trêmulas, depois para a mãe dela, que tinha ficado pálida como cera, depois para os convidados que assistiam à cena em silêncio chocado. Seu Antônio voltou nesse momento, segurando uma pasta. Ele se aproximou de mim e disse em voz baixa, mas audível: Dona Iracema, a conta está fechada. O valor total do evento é R$147 mil, incluindo os extras. R$147 mil. Uma festa de criança de 5 anos, o equivalente a anos de trabalho para a maioria das pessoas que eu conhecia. Dinheiro que Verônica gastou para impressionar as amigas, para mostrar status, para provar que era melhor que os outros. Peguei a pasta das mãos de seu Antônio e estendi para Verônica. A conta é sua, eu disse. Pode pagar na recepção antes de sair. E a partir de hoje, você e sua família não são mais bem-vindos em nenhum dos meus estabelecimentos. Em nenhum deles. Verônica não pegou a pasta. Ela ficou paralisada, olhando para mim com uma expressão que misturava terror, vergonha e algo que eu nunca tinha visto nela antes. Medo. Coloquei a pasta na mesa mais próxima e me virei para sair. Mas antes, tinha uma última coisa a fazer. Atravessei o salão em direção à área das crianças, onde Aurora brincava com outras meninas, alheia a tudo o que estava acontecendo. Minha neta estava linda, com seu vestido de princesa rosa e uma coroa de brilhantes na cabeça. Quando me viu, seu rostinho se iluminou. Vovó! Ela veio correndo em minha direção e se jogou nos meus braços. Eu a abracei apertado, sentindo o cheirinho de shampoo infantil, sentindo o coraçãozinho dela batendo contra o meu peito. Quantas vezes eu quis dar esse abraço e não pude? Quantas vezes Verônica me impediu de ter esse momento? Tirei da bolsa o presente que tinha trazido de Piracicaba. A boneca artesanal da Dona Carminha, que tinha ficado no banco do meu carro durante toda a confusão. Entreguei para Aurora, que abriu o pacote com os olhos brilhando. Que linda, vovó! É a boneca mais linda que eu já vi. Aurora abraçou a boneca contra o peito, depois me abraçou de novo. Eu beijei a testa dela, sentindo as lágrimas querendo escapar, mas segurando firme. Disse baixinho, só para ela ouvir. A vovó te ama muito, princesa. Muito, muito mesmo. E agora a gente vai poder se ver mais vezes, tá bom? Sem ninguém atrapalhando. Aurora sorriu, sem entender completamente o que eu queria dizer, mas feliz mesmo assim. Para ela, era apenas a vovó dando um presente. Ela não sabia de toda a guerra que tinha acontecido para eu poder estar ali. Me levantei e olhei ao redor. O salão inteiro estava em silêncio, todos os olhos fixos em mim. Verônica continuava paralisada perto do bar, a pasta com a conta ainda na mesa ao lado dela. Dona Marisa tinha se sentado numa cadeira,
a mão no peito, parecendo que ia desmaiar. Renato não tinha se mexido do lugar onde estava, os olhos vermelhos, a boca entreaberta. Caminhei em direção à saída, passando por todos eles. Quando cheguei perto de Verônica, parei por um segundo. Ela me olhou com olhos suplicantes, a boca se movendo sem som, tentando formar palavras que não vinham. Eu disse em voz baixa, só para ela ouvir: "Você me chamou de sogra pobre. Disse que aqui não era meu lugar. Estava enganada sobre as duas coisas. Eu não sou pobre, e esse lugar é meu. Literalmente." Continuei caminhando sem esperar resposta. Na porta do salão, me virei uma última vez. Olhei para aquela festa cara, para aquelas pessoas elegantes, para aquele mundo que tinha me rejeitado tantas vezes. E então disse em voz alta o suficiente para todos ouvirem: "Ah, e Verônica, da próxima vez que quiser humilhar alguém, certifique-se de que essa pessoa não é dona do chão que você está pisando." Saí do salão e caminhei até a limusine. O motorista abriu a porta, eu entrei e nós partimos. Pela janela traseira, vi o espaço Jardim Imperial ficando para trás, suas luzes brilhando na noite que começava. Vi pessoas saindo correndo, provavelmente para fofocar, para contar para outros o que tinham presenciado. Vi o mundo de Verônica desmoronando em tempo real. E pela primeira vez em muitos anos, eu sorri de verdade. Não era um sorriso de vingança. Não era um sorriso de triunfo. Era um sorriso de libertação. De quem finalmente tinha tirado um peso das costas que carregava há tempo demais. Tutra. Fernanda me olhou e perguntou como eu estava me sentindo. Pensei por um momento antes de responder. "Eu me sinto leve", eu disse. "Pela primeira vez em muitos anos, eu me sinto leve." A limusine cortou a noite de Campinas, me levando de volta para Piracicaba. Para minha casa simples, para minha vida que agora seria completamente diferente. Eu não sabia o que viria depois. Não sabia como Renato reagiria, não sabia se Verônica tentaria se desculpar, não sabia como seria minha relação com Aurora dali para frente. Mas sabia de uma coisa: eu tinha finalmente mostrado quem eu era. E ninguém, nunca mais, ia me fazer sentir que eu não era boa o suficiente. A mulher que eu sempre fui. 3 meses se passaram desde aquela tarde de outubro. 3 meses desde que eu entrei numa limusine e mudei para sempre a história da minha família. 3 meses desde que deixei de ser a sogra invisível e me tornei a mulher que eu sempre deveria ter sido. Estou sentada na varanda da minha casa em Piracicaba. A mesma casa simples de sempre, olhando o sol se pôr atrás das árvores do quintal. Poderia estar morando numa mansão agora. Poderia ter me mudado para um bairro nobre. Poderia ter trocado tudo por coisas mais caras e mais elegantes. Mas não quis. Essa casa tem história. Essa casa tem memória. Essa casa viu meus piores momentos e agora está vendo os melhores. As coisas mudaram muito desde aquele dia no buffet. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. No dia seguinte à festa, meu telefone não parava de tocar. Gente que eu não via há anos querendo saber se era verdade, se eu realmente era dona de tudo aquilo, se a história que estavam contando nas redes sociais tinha acontecido mesmo. Porque sim, alguém tinha filmado. Alguém sempre filma. O vídeo circulou por grupos de família, foi parar em páginas de fofoca, virou assunto em todo canto. As pessoas comentavam, compartilhavam, davam opinião. Uns me chamavam de heroína, outros diziam que eu tinha sido cruel. Mas a maioria, a grande maioria, entendia. Entendia porque já tinha passado por algo parecido. Entendia porque conhecia uma Verônica na própria vida. Verônica. Ah, Verônica. Soube por conhecidos que ela passou semanas sem sair de casa depois daquele dia. As amigas que riam com ela na festa sumiram como fumaça. Ninguém queria ser associada à mulher que tinha humilhado a sogra bilionária na porta do próprio buffet. O constrangimento era grande demais, a vergonha era pública demais. Dona Marisa, a mãe dela, tentou controlar os danos. Ligou para meio mundo dizendo que tinha sido um mal-entendido, que a família não sabia de nada, que eles sempre trataram bem a Iracema. Mas ninguém acreditou. Tinha testemunhas demais, tinha vídeo demais, tinha verdade demais para ser abafada. A conta de R$ 147 mil foi paga. Não sei como eles conseguiram o dinheiro, não sei se Dona Marisa ajudou, não sei se fizeram empréstimo.
Só sei que seu Antônio me ligou uma semana depois, confirmando que o pagamento tinha sido feito. Eu disse para ele arquivar e nunca mais tocar no assunto. Quanto a Renato, meu filho demorou 2 semanas para aparecer. Ele veio num domingo de manhã, sem avisar, tocando a campainha da minha casa como se fosse um estranho. Quando abri a porta, vi um homem que eu quase não reconhecia. Estava mais magro, com olheiras fundas, barba por fazer. Os olhos, que um dia brilharam de alegria quando ele era criança, agora estavam opacos, cheios de algo que parecia ser vergonha. Deixei ele entrar. Preparei café, como sempre fiz, e sentei na mesa da cozinha esperando ele falar. O silêncio durou vários minutos. Renato olhava para a xícara sem beber, mexendo a colher num café que já estava frio. Quando finalmente falou, a voz saiu rouca, quebrada. Ele disse que não sabia por onde começar. Disse que tinha passado as últimas semanas relembrando tudo, cada momento, cada situação em que tinha ficado em silêncio enquanto Verônica me tratava mal. Disse que só agora, vendo de fora, conseguia enxergar o tamanho do erro que tinha cometido. Eu escutei sem interromper. Ele continuou. Disse que quando soube da verdade, quando viu os documentos, quando entendeu que a mãe que ele achava que não tinha nada era dona de um império, sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Não pelo dinheiro em si, mas por perceber que eu tinha construído tudo aquilo em silêncio, sozinha, enquanto ele nem sequer perguntava como eu estava. A voz dele falhou. Ele disse que se sentia o pior filho do mundo. Olhei para ele por um longo momento. Para aquele homem de 45 anos que ainda era, de certa forma, o bebê que eu segurei nos braços numa madrugada de junho. O menino que eu alimentei passando fome. O jovem que eu ajudei a se formar vendendo salgados na porta de escola. O adulto que me abandonou nas mãos de uma mulher cruel. Respondi com calma, escolhendo cada palavra. Disse que eu não tinha escondido meu dinheiro para testá-lo. Tinha escondido porque queria ser amada pelo que eu era, não pelo que eu tinha. Disse que durante anos eu esperei que ele me defendesse, que ele enxergasse o que Verônica fazia, que ele escolhesse a mãe dele pelo menos uma vez. Mas ele nunca escolheu. Renato começou a chorar. Um choro silencioso, de homem que não sabe chorar, de quem guarda tudo dentro até não aguentar mais. Eu não me levantei para abraçá-lo. Não dessa vez. Disse que eu o perdoava, porque guardar rancor só machuca quem guarda. Mas perdoar não significava esquecer. Perdoar não significava voltar a ser a mãe que abaixava a cabeça e aceitava qualquer coisa. Aquela Iracema tinha ficado para trás naquela porta de buffet e não ia voltar. Ele perguntou o que podia fazer para consertar as coisas. Respondi que não tinha nada para consertar. O que estava feito, estava feito. O que eu queria agora era uma relação diferente. Uma relação onde eu fosse respeitada, onde minha opinião importasse, onde eu pudesse ser avó da minha neta sem precisar de permissão de ninguém. Renato assentiu, enxugando o rosto. Perguntei sobre Verônica. Ele ficou em silêncio por um momento, depois disse que o casamento estava em crise, que eles mal se falavam, que dormiam em quartos separados, que não sabia o que ia acontecer. Disse que finalmente tinha aberto os olhos para quem Verônica realmente era e que não gostava do que estava vendo. Não senti pena. Não senti alegria. Não senti nada, na verdade. O que acontecia entre eles não era mais problema meu. O que me importava era Aurora. Minha neta começou a me visitar toda semana depois daquele dia. Renato atrás no sábado de manhã e busca no domingo à tarde. São quase 2 dias inteiros, só nós duas, fazendo coisas que avó e neta deveriam sempre fazer. No primeiro fim de semana, Aurora me pediu para ensinar ela a fazer bolo. Eu quase chorei quando ela disse isso. Lembrei daquela tarde, anos atrás, quando ela me fez o mesmo pedido e Verônica cortou dizendo que eu fazia comida de gente simples. Lembrei do olhar confuso da minha neta, da semente de vergonha que eu vi nascer nos olhos dela. Mas dessa vez, não tinha ninguém para cortar. Fomos para a cozinha, coloquei um avental nela e começamos. Ensinei a quebrar os ovos, a medir a farinha, a mexer a massa com a colher de pau que era da minha mãe. A Aurora ria cada vez que fazia bagunça, e eu ria junto, porque bagunça faz parte. Quando o bolo ficou pronto, todo torto e meio queimado nas bordas, ela olhou para mim com os olhos brilhando e disse que era o bolo mais gostoso que ela já tinha comido.
Naquele momento, todo o resto deixou de importar. As semanas foram passando e nossa rotina foi se formando. No sábado de manhã, tomamos café juntas na varanda. Depois vamos para a cozinha fazer alguma receita, sempre uma aventura diferente. À tarde, caminhamos até a praça perto de casa, onde a Aurora brinca no parquinho enquanto eu converso com as outras avós. À noite, assistimos desenho na televisão e ela dorme no meu colo como Renato dormia quando era pequeno. No domingo, acordamos tarde, fazemos panquecas no café da manhã e passamos a tarde montando quebra-cabeça ou pintando desenhos. Quando Renato chega para buscá-la, Aurora sempre pede mais 5 minutinhos, mais um abraço, mais um beijo. E eu dou todos, sem pressa, sem medo de que alguém vá me impedir. Verônica nunca apareceu nessas visitas. Renato disse que ela não se sente confortável em me ver. Entendo. Deve ser difícil encarar a pessoa que você humilhou por anos, sabendo que ela tinha o poder de acabar com você o tempo todo e escolheu não usar. Alguns dizem que eu fui paciente demais, que eu deveria ter revelado a verdade antes, que deveria ter colocado Verônica no lugar dela muito tempo atrás. Mas eu não vejo assim. Eu precisava saber. Precisava ter certeza de que o desprezo era real, de que não era coisa da minha cabeça, de que eu não estava exagerando como Renato sempre dizia. E agora eu sei. Agora eu tenho certeza. E essa certeza me libertou. Um mês depois do ocorrido, decidi fazer algo que nunca tinha feito. Assumi publicamente a direção da Monteiro Participações. Dei entrevistas para jornais locais, apareci em reportagens sobre empreendedorismo. Contei minha história para quem quisesse ouvir. Não por vaidade, mas porque descobri que minha história podia ajudar outras pessoas. Recebi centenas de mensagens depois dessas entrevistas. Mulheres que passaram por situações parecidas, que se sentiram invisíveis na própria família, que foram desprezadas por noras, genros, filhos, maridos. Mulheres que leram minha história e encontraram coragem para exigir respeito, para estabelecer limites, para parar de aceitar o inaceitável. Uma delas me escreveu dizendo que depois de ler sobre mim, finalmente teve coragem de sair de um casamento onde era tratada como empregada. Outra disse que cortou relações com uma filha que só a procurava quando precisava de dinheiro. Outra disse que parou de se diminuir para caber nas expectativas dos outros. Essas mensagens me emocionaram mais do que qualquer conquista empresarial. Porque no final das contas, não é sobre dinheiro. Nunca foi. É sobre dignidade. É sobre se olhar no espelho e gostar de quem você vê. É sobre não precisar da aprovação de quem não te respeita. É sobre entender que amor de verdade não exige que você se diminua para caber no espaço que te dão. Aos 67 anos, eu finalmente entendi coisas que deveria ter entendido muito antes. Entendi que ser humilde não significa aceitar humilhação, que ser mãe não significa ser capacho, que ser avó não significa implorar por migalhas de tempo com os netos, que ser mulher não significa se calar quando te desrespeitam. Entendi que a gente ensina as pessoas como nos tratar, e durante anos eu ensinei errado. Aceitei desaforo, engoli desrespeito, fingi que não via o que estava bem na minha frente. Achei que isso era amor. Achei que isso era paciência. Achei que isso era sabedoria. Mas não era. Era medo. Medo de perder um filho que, na prática, eu já tinha perdido faz tempo. Medo de ficar sozinha, quando na verdade eu já estava sozinha mesmo cercada de gente. Medo de não ser amada, quando o amor que eu recebia não era amor de verdade. O dia em que Verônica me barrou na porta daquele buffet foi o dia em que eu parei de ter medo. Não porque descobri que eu tinha poder para reagir, mas porque descobri que eu merecia reagir, que minha dignidade valia mais do que qualquer relação, que eu preferia estar sozinha e inteira do que acompanhada e em pedaços. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva de Verônica, não sinto raiva de Renato, não sinto raiva de ninguém. Sinto gratidão, por mais estranho que pareça. Gratidão porque aquela humilhação me acordou. Me mostrou quem eu tinha me tornado e quem eu precisava voltar a ser. A mulher que nasceu naquele dia, na porta daquele buffet, é a mulher que eu sempre fui por dentro. A mulher forte que sobreviveu à pobreza, que criou um filho sozinha, que construiu um império do nada. Ela sempre esteve ali. Só estava escondida debaixo de camadas de medo e silêncio.
Agora ela está livre. Ontem, Aurora me perguntou por que eu sorrio tanto. Disse que antes eu era tristinha, mas agora estou sempre feliz. Eu abracei ela e disse que era porque finalmente tinha aprendido a me amar. Ela não entendeu, claro, tem só 5 anos, mas um dia vai entender. Um dia, quando for mulher, quando enfrentar seus próprios desafios, quando alguém tentar diminuí-la, ela vai lembrar da avó que recusou ser invisível. E talvez isso dê força para ela também recusar. Esse é o legado que eu quero deixar. Não o dinheiro, não os buffets, não as lanchonetes, mas a certeza de que toda pessoa merece ser tratada com dignidade, que nunca é tarde para exigir respeito, que a vida começa de verdade quando a gente para de se esconder. Verônica gritou que sogra pobre não entrava na festa dela. Ela estava certa sobre uma coisa. Eu não entrei naquela festa. Mas não foi porque eu era pobre. Foi porque eu era dona do lugar. E donos não pedem permissão para entrar. Donos decidem quem pode ficar. Não, mas sim. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém. Dor.